Muito bem, chegamos aqui na metade dos arcanos maiores. Aqui é a carta que seria a carta da justiça, mas aqui é a carta da ruptura. Eu demorei um tempo para assimilar essa daqui, principalmente porque é ruptura, né? E por que ela está assim? Está com os punhos fechados, está com os dois punhos fechados, né? Dando como se fosse um soco assim para cima, então ela está explodindo essa parte. E justamente essa parte que fala aqui, onde está aqui, é a parte dos chakras esplênico e plexo solar. É onde tem o ego e o julgamento. Então, a gente está falando do arcano 11, a gente está falando da justiça. E aqui é a ruptura. Então, assim, muitas vezes a gente precisa, para conseguir entender as coisas, a gente precisa quebrar o nosso ego e deixarmos de julgar as questões, as pessoas, as condições, né? Lidar com a verdade e tudo mais. Então, tudo isso afeta esse campo aqui, né? Então, a gente tem aqui o cardíaco, logo dele a gente tem o plexo solar e o esplênico, que é debaixo do umbigo. Então é justamente essa região. Então essa ruptura é exatamente o foco nessa região aqui. É onde vai sair toda essa energia. Então é ruptura. Então assim, se você não tem um conhecimento assim, fica um pouco vago pegar essa carta, esse arcano e falar, tá, mas e aí? Ruptura, dos seus padrões, dos seus valores morais, isso e aquilo. Tá, mas e aí? Né? Então precisa ter um pouco de dedicação para estudar um pouquinho esses arcanos, né? Tem bastante carinho e trabalhar com esses arcanos. Muito legal. E aí aqui agora a gente tem uma carta que chama Nova Visão. Nova Visão seria o arcano do pendurado, né? Aqui não temos nenhuma carta pendurada, ao contrário, tá? Então simplesmente ele te coloca numa condição que assim, você precisa ter uma nova visão, né? Nada mais justo, e que é uma das características, né? Uma das palavras que tem ali a carta dos enamorados, não é? Então é sair dessa condição de estagnação. Você precisa entender que aquela condição ali precisa te trazer uma nova visão. Para você sair dessa vibração, você precisa ter algo diferente, algo novo, algo que movimente. Aqui tem uma pessoa como... É bem sutil a arte, né? Aqui é uma pessoa engatinhando e aqui é uma pessoa já levantando. E aqui a gente tem formas geométricas. A gente sai de um processo quadrado, hermético, fechado. Lembra? Número 4. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Então a gente está falando do 4. Ele é um número fechado, ele é um número hermético, né? É um número de base. Então tem justamente a base aqui. E quando a gente sobe para um triângulo, que a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de lei, causa e efeito, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de fé, não é? E isso também, quando você trabalha com outros decks, que você vê uma figura com a cabeça dependurada, né? Um enforcado, pendurado, que seja, você vai ver que ele está ali ele também busca de uma iluminação, né? Assim como Odin, que ficou dependurado e ele trocou um olho pelo conhecimento, né? Ele ficou dependurado 9 dias ali. Então, a gente tem essa... E realmente te coloca numa nova visão, né? Você precisa ter novos direcionamentos e entender por que as coisas estão funcionando, né? Então tem esse arcano aqui. Nova visão. O próximo arcano, ele é bastante direto, né? Isso é uma também uma das palavras que define o arcano da morte, né? Então, o arcano da morte que a gente tem é transformação, literalmente, né? A gente precisa ceifar, e para ceifar temos aqui uma espada. Então a gente tem uma espada, tem a flor de lótus, tem uma cobra. Tem uma cobra de um lado e corrente do outro em Yang. Aqui é uma cobra, aqui é uma corrente,
Aqui o Yin Yang, aqui é o símbolo de uma águia, símbolo de conhecimento, né? Então e aqui ele está segurando também uma flor de lótus. Não sei se a imagem está tão boa assim. Mas basicamente ele vai falar de transformação, né? Tem a mão também apontando para baixo, que é para a terra, né? Então que é questão de também buscar essa estabilidade das coisas, né? E que a transformação precisa acontecer, precisa ocorrer. Então, assim, note que se você pegar os arcanos que eu apresentei até aqui, se você conhece a estrutura de outros decks, se você conhece a estrutura de Marcellus, se vocês conhecem a estrutura de Oswald Wirth, conhece tarô de Kerr, de Kir, né? Egípcio de Kir, ou pegar o Rider-Waite, qualquer um desses aí, se você sabe a estrutura do deck, você consegue trabalhar com qualquer tarô, você consegue ler qualquer um. E esse é um dos propósitos quando eu me presto a dar um curso, eu gosto de colocar muito essas informações. Porque essas informações a gente acha em vários lugares. Mas colocar tudo isso num lugar só e fazer com que as pessoas entendam, compreendam o poder que tem esse oráculo, né? E o estudo em cima dele é o que a gente faz a diferença, não é? Então essa é a proposta. Então uma vez que eu vou ensinar os elementos, as características, as palavras, né? É a pessoa que, assim, se esquecer uma palavra, ela consegue, através dos elementos que tem ali, trazer, né? E tornar mais fácil a leitura das coisas, né? E ser direto, não precisa ficar muito rodeio, não, porque o consulente está ali não está para que você conte historinha, né? Você precisa contar uma história para ele que faça sentido para ele, né? Que tenha essa narrativa e que ele se sinta um personagem dessa narrativa. É o que está acontecendo, é o momento dele ali. Tá? Isso eu ensino dentro do meu curso de arcanos maiores. Eu ensino também dos menores, mas eu gosto de separar. Primeiro eu trabalho com os maiores, depois trabalho com os menores. Seguindo. Carta da temperança, essa daqui. Então a gente está falando de uma carta de integração. Integração porque aqui vai ter todos os lados opostos, né? Eu vou ter fogo, aqui eu vou ter água, aqui eu vou ter o sol, aqui eu vou ter a lua, aqui eu vou ter o yin, aqui eu vou ter o yang, né? Então eu vou ter sempre os contrapostos aqui. Aqui eu tenho o Ouroboros, né? Eu tenho sempre o símbolo de lótus em cima. Eu vou ter sempre essa dualidade, né? Essa coisa bem dual que é a temperança. Só que assim, o Yang, ele não funciona, esse símbolo aqui, ele não funciona sozinho, ele não funciona só o preto, não funciona só o branco, né? É a integração literalmente das coisas, né? Para existir o sol, para existir o dia, a gente precisa passar pelo período da noite, né? O emocional, a gente é composto pelo lado emocional e o lado racional das coisas. Então a gente está falando das forças masculina e feminina também. Então tudo isso daqui é temperança, tudo isso daqui é equilíbrio, é um equilíbrio que é harmônico. Nós somos assim, nós existimos assim. Então, se você colocasse isso daqui como... Se você enxergasse isso daqui, seria algo como um equilíbrio, não é? Uma coisa harmoniosa de ver. Então isso daqui é a carta da temperança. É exatamente isso que traz, né? Mas aqui ele não traz um aspecto de calma, traz um aspecto de que, por ter Ouroboros aqui, né? Aquela coisa que não tem começo, nem meio, nem fim. Ele vai ser uma coisa, vai ser um ciclo eterno, né? Isso é uma parte interessante. Então, por isso que tem que estudar, tem que conhecer os elementos, né? E saber fazer essas analogias. Arcano 15, um dos arcanos mais complicados aí, né? Mais controversos que tem, que é o do diabo. Olha que interessante. Esse daqui
é a chamada de uma carta do condicionamento. Condicionamento por quê? A pessoa está assim com o lobo com a pele do carneiro, né? Então, assim, é uma pessoa, ele está pertencendo a esse lugar, ele é desse lugar, ele faz parte desse sistema, né? A quem que você está querendo enganar, né? Porque ele pega, ele vai olhar aqui, tem uma poça de água. Então ele olha aqui, dentro dessa poça de água, é como se ele estivesse vendo o reflexo de si mesmo, assim. Quem você está querendo enganar, né? E a palavra diabo, o que que é? O caluniador, é o enganador, né? Então são essas associações aqui que precisam ser feitas também. Então não é só o condicionamento. Você está ali e está ali por si só. Por que você está ali? Por que você está pertencendo a esse tipo de situação? Tá? Então esse daqui é o arcano 15, é o arcano do diabo. Aqui no do Osho, condicionamento. E hoje aqui eu falando dos arcanos maiores dentro do tarô Zen de Osho. Ó, dentro dessa caixinha aqui, ó, bem bacaninha. Não é caro um deck desse aqui. O deck desse daqui, ele sai por volta de uns R$50, R$60, com manual e tudo certinho. Com livreto e tudo incluso. E até a carta do Osho. Mas para estudar sozinho ele é um pouco complicado, como eu já disse lá no começo. Muito bem. Seguindo para o próximo arcano, a gente está falando do arcano da torre. O arcano da torre em si até faz sentido, porque ele tem um raio em cima, né? Se você pegar um de Rider-Waite, por exemplo, ele tem um raio em cima, né? Um relâmpago, né? Mas aqui a carta em si, esse arcano é chamado de relâmpago. Tem todos os elementos, tem as pessoas caindo, tem o fogo, tem o relâmpago em si, né? Tem o choque, né? Que é a questão daquilo ali, de perder o chão, né? De ver ruir e tudo mais. Então, e tem uma pessoa no meio. E aqui interessante, tem os chakras, o chakra básico, chakra base, aqui tem o esplênico de novo, aqui está mais para o coronário, né, na altura do coração aqui, né, e da cabeça. Então, geralmente esse tipo onde aflige as pessoas, né, quando está rompendo alguma coisa, né, a cabeça, o coração e o julgamento, né. Isso aqui é muito legal. E tem uma pessoa aqui no fundo. Não sei se vocês conseguem ver a sombra de uma pessoa aqui no fundo. É bem bacana. Então, o significado, para quem conhece, para quem consegue bater o olho, identificar, tá tudo de bom. Tá aqui. Próximo arcano. Aqui a gente está falando... Aqui a gente está falando da estrela. Olha que legal. É uma carta bem escura, né? A gente está falando a gente tem as estrelas do céu, mas aqui ela confunde muito com a carta da lua, tá? E não é a carta da lua, essa daqui é a carta da estrela. Então a gente tem reflexo das estrelas aqui, tem as estrelas em cima, né? Esse aqui fala do silêncio. Essa carta aqui, teoricamente, não, assim, para mim, né? Já que eu estudei outros, não faz tanto sentido para mim, porque quando a gente tem a estrela, é uma das cartas mais positivas que tem, né? No deck. E ela vai falar do quê? Vai falar dos seus sonhos, vai falar que é abençoado e tá tudo certo. Não necessariamente de olhar para si, né? De recolher. E talvez esse silêncio aqui fosse muito mais direcionado ali pro eremita. Mas em si, a gente respeita, né? É um deck de 1995, então desde então as pessoas têm essa forma de lidar com a estrela dentro do tarô do Osho, chamada de silêncio. Aí aqui sim,
falamos da carta da Lua. Carta da Lua, ele vai falar de vidas passadas, vai falar assim de você carregando um peso de outras pessoas, de outras vidas, né? Vai falar das coisas que não estão claras. Então tem as pessoas aqui, elas não têm a consciência de que tem esse monte de gente aqui em cima. Tem uma lua pequenininha aqui em cima. Tem as duas salamandras aqui. Então ele é um pouco diferente, né? Então isso daqui é meio que são os fardos do passado, vidas passadas. É bem diferente também. Mas quem conhece, dá para jogar normalmente, né? Ou segue a metodologia do Osho, ou vai seguir a que você entende, ou que melhor interpreta. E a gente vai falar da carta associada ao Sol, aqui é a carta da inocência. Eu vejo o único aspecto similar desse daqui é a questão da criança, né? Com esse senhor aqui, que representa a alegria, né? A alegria, a pureza, né? De estar ali. Exceto isso, onde estão os desafios, né? Então, assim, é muito uma coisa de meditar mesmo. Então, é não ser inocente, não ser ser o egocêntrico das questões, não querer brilhar sozinho. Mas tudo isso é inocente. Inocência, ela tem uma associação com o lado do louco, né? Que aqui é o bobo. Então, assim, eu gosto das imagens, gosto das associações, mas para mim não faz tanto sentido. Mas super respeito, porque dá para cada um aqui tem o seu significado bem particular, né? Como cada um desenvolve o seu deck. Mas esse daqui é o arcano do Sol. Chegamos na penúltima carta do julgamento, que é além da ilusão. Faz até sentido, porque a gente está falando da carta das boas novas, carta do karma, né, dos anúncios. Então, muitas vezes a gente mesmo se engana, né, com as próprias, com as nossas próprias fake news, né. E dentro das expectativas, então, ele traz aqui uma ilusão. Está muito relacionado ao mental aqui. Então, está dentro do rosto aqui. E assim como a borboleta, né? Que se a gente pegar os outros arcanos que geralmente tem tumba, tem os mortos saindo como revivendo e tal. Aqui tem um processo de transformação, né, da borboleta. Então ela já passou por aquele processo doloroso, já deixou de ser lagarta, já passou pelo seu casulo e aqui virou borboleta, né? Então aqui ele vai voar para novos ares, novas ideias, né? Tomando cuidado com a questão das ilusões, que a gente mesmo causa por isso, né? E por último, quando a gente fala na carta do mundo, é literalmente a completude, né? É completar todas as peças, é encaixar todas as peças, né? Que o esforço ele foi reconhecido. Então aqui é a última peça do jogo e é o final, é o fim de um ciclo. Então assim, terminou, e como é que você faz para trabalhar com quebra-cabeça? Ou você pega um outro e começa a montar, ou você desmonta o que você já montou e começa a montar tudo de novo, não é? Então é um novo início. De qualquer forma. Não é? Muito bem, aí passamos aqui pelos 22 arcanos do Osho. Me contem aí depois se vocês gostaram. Minha proposta era mostrar essa carta, essas cartas, fazer colocar os meus comentários sobre. Isso considero alguns comentários pessoais, isso não necessariamente precisa ser assim, mas é algo que eu acho, tá? Não sou a verdade absoluta,
Então cada um tem o seu jeito de interpretar, cada um tem a sua liberdade de poder falar, né, dos arcanos da maneira que acha interessante para si. Gosto como um deck de aconselhamento, assim, como meditativo mesmo, para que você possa tirar uma carta a mais ali, que você consiga colocar uma mensagem, algo mais direto, sem muito rodeio, porque todas as cartas elas têm uma descrição das suas cartas embaixo. Todas. Então a gente está falando de 5 de nuvens, a gente está falando de 5 de espadas, é comparação. Você comparando uma árvore com um bambu, né? E são essas coisas que tem. 9 de espadas, por exemplo, aquela carta que tem as facas, né? As espadas, as atames, cortando aqui a cabeça da pessoa. Então aqui essas são cartas mais escuras, né? E temos cartas mais alegres também. Tem 9 de copas, ó, preguiça, né? Não é o contentamento, é preguiça. Então tá escrito preguiça. Então dá pra trabalhar. Mas, por exemplo, se você pegar um valete, que os valetes, os cavaleiros, os reis e rainhas, eles são... eles têm o símbolo assim, ó. Então são triângulos, ou para cima, ou para baixo, para esquerda ou para direita. Então isso demora um tempo para decorar, para lembrar, né? Mas a gente tem cartas super coloridas. A gente tem um esse aqui é 7 de fogo. Seria o 7 de paus. Olha lá, estresse. O cara lá fazendo todo o malabarismo com um macaquinho aqui com uma agulha para furar, para acabar a graça do palhaço aqui. Mas é um deck bem legal. Eu recomendo para quem gosta. Eu tenho alguns decks, né? Eu tenho alguns decks aqui, ó. Essa pilha aqui de deck aqui. Mas eu acho legal, principalmente por questão de conhecimento e estudo. Eu aproveito e faço o convite, dias 16 e 17 de julho, tá quase chegando aí, o curso dos Arcanos Maiores lá em Itatiba, lá no Bela Maria, tá? Pode me mandar um direct ou me aciona pelo link da bio. E eu desejo a todos uma boa noite, obrigado pela companhia, muito legal vocês estarem aqui, prestigiando o meu trabalho. Eu tenho alguns outros decks aqui, vocês também, se tiver algum deck que eu tiver aqui e vocês quiserem que eu faça alguma resenha, eu fico à vontade, eu faço isso porque eu gosto de estudar, eu gosto de realmente pegar as cartas e descobrir por que o autor ele colocou o elemento esse. Então faz sentido para mim, principalmente na hora de estudar e passar o conhecimento para vocês. Espero que os vídeos estejam sendo úteis e, de novo, agradeço pela companhia de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, espero que todos se cuidem. Até uma próxima. Tchau, tchau.